Olá pessoal, vamos hoje nessa videoaula resolver a nossa atividade 4 do módulo 4 de estruturas de armazenamento estáticas. Então, a nossa atividade 4 proposta, ela relata o seguinte, a seguinte situação problema. Desenvolva um programa que receba valores reais até que o zero seja digitado e, por fim, receba um valor real X. Seu programa deverá informar se o valor X estava ou não dentre a sequência de números digitadas. Observação: não será digitado mais de 15 números para o conjunto. Então, ainda é um exemplo, né, muito próximo dentro dos que a gente resolveu. Né? Eu vou ter um conjunto de dados e eu quero saber se o valor pertence ou não pertence a esse conjunto. Só que se a gente for olhar como está descrito a entrada dos dados, agora a gente tem uma entrada um pouquinho diferente, porque ele não vai dar uma quantidade prévia de números, né? Ele vai simplesmente colocando os valores lá até que o zero seja digitado. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma sentinela como entrada de dados, né? Então, eu vou ter um laço sentinela para fazer a entrada de vários dados. E quando o zero for digitado, é a sentinela para a gente parar a inserção dos elementos da sequência ali ou do conjunto. E além desses dados do conjunto, a gente pega um outro valor, que seria o valor de x, e aí a gente identifica se esse valor pertence ou não ao conjunto. E ele fala para a gente aqui que não serão digitados mais de 15 números para o conjunto. Então, ele está garantindo isso para a gente, para facilitar o desenvolvimento de uma solução. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é a entrada de dados. Então, vamos programar essa entrada de dados aqui. Vamos relembrar lá o laço por sentinela. Então, nesse caso, eu tenho um conjunto que é um conjunto real. Eu vou colocar aqui float conge, e eu sei que esse conjunto vai ser de 15 elementos, certo? Além disso, eu já vou criar o meu x aqui que eu vou precisar. Então, o que acontece? Eu vou pegando elementos e vou colocando dentro desse conjunto. Só que como eu vou utilizar uma sentinela, em algum momento eu tenho que parar, né? Eu tenho que parar. E aí ele vai usar o zero como uma flag ali, uma sentinela para parar. E nesse caso, a gente vai ter que validar o valor para não colocar o zero dentro do conjunto também. Então eu vou usar uma outra variável aqui, que seria uma variável valor, primeiro para pegar esse valor que vai ser inserido e depois, a partir daí, colocar dentro do conjunto. Então, como vai funcionar isso? Vamos esquecer inicialmente que existe a parte de vetores. Né? Vamos focar aqui na sentinela para a gente pegar esses dados. Então, eu vou aqui utilizar a primeira regra de sentinela, que é qual? Pega o valor sentinela fora do laço. Então, peguei o valor sentinela fora do laço. A partir daí, qual é a segunda regra? Faça uma condição de parada que realmente pare. Nesse caso, eu quero que pare quando for zero. Então, enquanto o valor for o quê? Diferente de zero, ele vai continuar. Quando for zero, ele vai parar. E aí, no final, a gente pega novamente dentro do laço. A última coisa que a gente faz é pegar o valor novamente. Então, aqui eu estou seguindo as três regras ali para a implementação de uma sentinela. Estou usando o while, certo? E a gente pode testar aqui agora para ver se já está funcionando a nossa sentinela. Então, nesse caso aqui, ó, digitei 10, digitei 15, 16, 16.2, digitei menos 10, tudo bem. Na hora que eu digitar zero, aí ele parou. Então, a nossa sentinela está adequada, está funcionando, certo? Além da sentinela, a gente já sabe aqui que a gente vai pegar depois um valor de x. Então, eu já posso botar aqui em scanf para pegar o valor de x. Só que a gente tem um problema. Como é que a gente bota esses valores dentro do conjunto? Então, toda vez que o valor for diferente de zero e que entrar dentro do meu laço, significa que é um valor válido. E esse valor deveria ir para dentro do conjunto. Só que tem um problema aqui. Eu não tenho contador. Então, como é que eu vou fazer a referência aqui do meu conjunto, certo? Então, eu vou ter simplesmente criar um contador. E qual vai ser o primeiro valor do contador? Eu pergunto a vocês. Nesse caso, vai ser o primeiro
valor do índice, porque eu vou usar esse contador especificamente para fazer, né, a inserção desses valores dentro do meu conjunto. Então, esse contador aqui, eu vou chamar ele, eu vou inicializar ele com zero. Né? Esse contador, eu posso até chamar ele aqui de Q, que ele já vai guardar para mim a quantidade de elementos que vai ter no meu conjunto. Então, tem zero, eu boto o Q aqui dentro. Só que toda vez que eu peguei um valor, se eu deixar dessa forma, ele vai pegar o valor, vai colocar na posição Q, que é zero. Quando ele pegar o próximo valor, se o valor for diferente de zero, ele vai colocar de novo na posição zero. E assim sucessivamente. Então, ele vai só ficar sobrescrevendo ali o valor sempre na posição zero. Então, nesse caso, eu quero o quê? Que depois que eu coloque na primeira posição zero, esse Q vai ter que aumentar o valor para que eu consiga botar na próxima posição o próximo elemento. Então, se a gente for fazer uma representação do que está acontecendo aqui, ó, imagine o meu vetor com várias posições aqui. Tem um índice aqui que começa de zero, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. E aí o que, que acontece? Inicialmente, o meu Q lá tem o valor zero. Então, quando ele for rodar aqui, o que, que vai acontecer? O Q tem zero, ele vai acessar essa primeira posição aqui. Então, ele pegou um valor, por exemplo, 5. 5 é diferente de zero, ele vai entrar, vai pegar o 5 e vai colocar dentro do meu conjunto na posição Q, que inicialmente é zero. Então, ele vai botar o 5 aqui. Só que o Q agora vai passar a ser o quê? Ele vai eliminar o zero aqui, o Q vai passar a ser o valor 1, certo? E aí ele vai pegar o próximo valor. Vamos imaginar que o valor foi 7. 7 é diferente de zero? É. Então ele vai pegar esse valor e vai colocar no conjunto na posição Q. Só que agora Q tem que valor? Tem 1. Então ele vai acessar a posição 1 e vai colocar o 7 aqui. E aí agora o Q vai passar a ser Q mais 1. Então Q que era 1 vai passar a ser 2 e vai pegar o próximo valor. Vamos imaginar que o próximo valor foi 3. 3 é diferente de zero? É, então ele vai lá e vai colocar o Q na posição, o 3 na posição Q, que é a posição 2. Então ele foi lá e botou o 3 aqui. E o Q, que era 2, passou a ser o que agora? Passou a ser 3. E aí agora ele pegou zero. Zero é diferente de zero? Não. Então, nesse momento, ele encerra esse laço de repetição e ele sai do laço. E qual foi o valor que ficou em quê? Ficou o valor 3, que é justamente três elementos que tem lá, que é como se a gente tivesse pedido a quantidade n. Então a gente gravou ali essa quantidade, que foi 3. Então, se eu quisesse agora exibir todos os elementos, por exemplo, do meu vetor, eu poderia fazer um for, criar aqui um contador para o for, começar de zero e falar, enquanto conte menor que Q, conte mais mais. Por que menor que Q? Porque Q representa exatamente a quantidade de elementos que tem. Então perceba-se que o Q é 3 porque os elementos aqui são 3 elementos, vai do 0 até o 2. Porque a última a gente incrementou para a próxima posição e não teve próxima posição. Então o Q ele guarda exatamente a quantidade de elementos que tem no meu vetor. Então, dessa forma, a gente consegue já andar dentro do meu vetor, certo? Então, peguei o valor de x agora, que é o que eu quero saber se pertence ou não, e aí agora eu vou andar no meu vetor e não vai mudar com relação à outra solução que a gente fez, né? Nesse caso aqui, eu vou criar uma flag, vou dizer que essa flag é igual a zero e vou fazer a verificação. Se o elemento do meu vetor, do meu conjunto, conte for igual ao x, significa que minha flag vai passar a ser 1. E também eu posso já ir para o fim do meu laço, né? Eu já posso encerrar o meu laço. Então, eu vou fazer aqui já também o conte é igual a Q para encerrar o meu laço. E no final a gente faz a verificação. Se a flag tem valor 1, significa que o que? F, que, vamos voltar no exercício lá, o valor pertence ao conjunto.
o valor centro F, ponto 1, o valor x pertence ao conjunto. Se não, o valor x não pertence ao conjunto. Então, o que, que mudou? Mudou apenas dessa solução para outra a forma que a gente pegou os dados aqui. Porque agora a gente usou aqui um processo com sentinela para pegar os elementos do conjunto. Mas de resto, a operação não mudou, né, a operação de verificação. E aí, como eu usei flag, eu precisei contar essa quantidade com uma variável e a partir daí, obtendo essa quantidade, nós conseguimos percorrer todos os elementos do vetor e identificar se existe ou não o elemento. Então, bora testar agora para ver se está tudo ok. Vamos pegar o nosso exercício lá. Então, aqui, por exemplo, 10.5, 3.2, 12.5 e 0. E aí depois 3.2. Então, veja aqui, o valor 3.2 pertence ao conjunto. Então, vamos executar novamente, fazer mais um teste. Então, nesse caso, como só tem, os números são reais, mas todos estão terminando em zero, então eu vou colocar sem os pontos para agilizar a entrada de dados. E aí eu estou procurando o 5.1 e ele vai falar o 5.1 não pertence ao conjunto, certo? Então é isso, pessoal. Então, nós conseguimos resolver o nosso problema da atividade 4 e eu aguardo vocês nas próximas videoaulas.